A graça e a paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui para os irmãos, aleluia, uma palavra assim maravilhosa e gloriosa que fala: a idolatria e o culto de demônios. Irmãos, olha quão grande é essa passagem que se encontra aqui em 1 Coríntios 10, para a nossa reflexão, né? Nos dias de hoje, devemos estar com as nossas vidas postas no altar do Senhor, verdadeiramente, né? Não deixar com que nós venhamos ser confundidos pelas coisas do maligno aí, sim. Porque o Senhor, Ele se faz presente na minha vida e na tua vida. O Senhor é o Deus que combate o bom combate. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, de tudo que há nela. Então, eu e você fomos criados pelo nosso Deus, que é Todo-Poderoso. Então, irmãos, a palavra, ela nos deixa aqui bem consciente daquilo, o que devemos fazer e do que não devemos fazer. Amém, irmãos? Então, diz assim: a idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmo o que eu digo, né? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vedes a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante como os demônios. Não podeis beber cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu vendo essa palavra aqui, né, muitos praticando certas coisas, mas na hora que se pergunta a eles: nossa, quando tu morrer, tu quer ir para onde? Para o céu e para o inferno, né? Todos vão falar que querem ir para o céu, mas comendo da mesa dos demônios, né, irmãos? Então, o Deus deixa aqui muito claro que na realidade aqui é a carta aos Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, ele aqui abrindo os olhos, né, dos servos do Senhor para que não cometa certas coisas, que ele já começa aqui dizendo: amados, queridos, fugir da idolatria, porque ele até fala lá na frente o que os ídolos são. Quem eles são? O que eles fazem? Eles não fazem nada, irmãos. Foram simplesmente criados, né? Aí o inimigo, né, entra, né, nessas estatuetas, no que é feito aí para serem adorados, e as pessoas fazem e acontece em cima disso, crendo que eles vão poder fazer alguma coisa. Não vão, irmão, só vão levar a pessoa mesmo para o inferno, porque eles estão adorando uma coisa criada, irmãos. E o inimigo tomou posse, entrou dentro e aí faz uma lavagem cerebral nas pessoas e elas passam a acreditar que esses ídolos, essas imagens de esculturas podem fazer alguma coisa. Porventura, aqui diz a palavra, podem eles fazerem alguma coisa? Não, irmãos, eles não podem fazer nada. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm braços e mãos, mas não pegam, não fazem, né? Tem pés, mas não andam. E aí, irmãos, quem é que pode todas as coisas? É o nosso Deus poderoso, né? Ele sim é o Criador dos céus e da terra. Ele existe, muitos não têm colocado a sua credibilidade num Deus que é possível. Ele é
ele existe e as pessoas, eles não creem nisso, e até diz que creem no Senhor Jesus Cristo, porque ele veio à Terra. Mas se ele não tivesse vindo, como é que iam dizer que iam crer nele? Ele vindo, já tem muitos que não creem, nem o seguem, né? Então como é que pode ser isso, irmãos? Então, o nosso Deus, ele é muito santo, muito poderoso e reto e justo, né, irmãos? O nosso Deus, ele é que tem que ser adorado, idolatrado, né, irmãos? O nosso Deus é que tem que ser buscado diuturnamente, adorado, né? Nós que devemos louvá-lo, né, agradecê-lo pela nossa existência, por ele nos sustentar, nos alimentar, nos abençoar, né, irmãos? Então, o poder de Deus e a graça de Deus é que está sobre as nossas vidas, né? Então aqui ele faz uma série de incógnitas, né? Uma série de perguntas, né? Acaso, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Sim, nós todos somos o corpo de Cristo, né, irmãos? É óbvio, né, que muitos, né, eles se desgarram, né, da presença, da majestade do nosso Deus e começa a se apoderar de uma crença a qual eles julgam que essa é fiel a eles até a morte. Quantas pessoas não morrem crendo em ídolos, irmãos? Quantas pessoas não estão aí nesse mundo sem conhecer o verdadeiro Deus, não querem, porque estão tão agarrados àquilo que foi passado de geração em geração para eles e não quiseram alcançar a libertação. Mas o Senhor Deus diz assim: olha, eu estou de braços abertos para vocês, basta que vocês me busquem, me queiram de todo o seu coração, que eu vou aparecer para você. Eu vou mostrar que eu verdadeiramente sou, né? Então, irmãos, nós não devemos, assim, ignorar que há um Supremo, um Deus que é reto, que é Senhor, que é justo, que é fidedigno, que tem abençoado, né? Ele tem nos honrado em tudo, mesmo sem muitos aqui não conhecerem o poder e a graça do nosso Senhor, ele é que cuida. Se você não passa fome, se você não passa frio ou calor demais em excesso para que morra, ou se você consegue superar os dias, se você tem um emprego, se você tem uma casa, se você tem alimentos para poder se alimentar, em meios de transporte, essas coisas todas, irmãos, não foi o diabo que lhe deu, não. Muitos pensam até que foi, mas não foi, não. Mesmo que ainda você julgue que foi ele que deu. Só foi permitido pelo poder e pela graça do Senhor. Porque lá na frente, aquele que acha que recebeu foi do inimigo, lá na frente Deus vai mostrar, olha, eu é que permiti que tu recebesse. Não foi por ele mesmo, não. Porque o adversário, ele nada pode, irmãos. Ele pode até iludir, te enganar, sabe? Achar que foi você, que foi ele que deu certas coisas na tua vida. Não. Ele que coloca a enfermidade, ele coloca a adversidade, ele coloca a prostituição, lascívia, fornicação, todos os males aí, roubos, né, irmãos? Contendas, tudo que não presta. É ele que deposita na vida das pessoas. O nosso Deus não, o nosso Deus é o Deus de paz, é um Deus de alegria, um Deus de prosperidade, de santidade, de regozijo santo, né? Um Deus que nos permitiu, né, com a morte de cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, termos o Consolador as nossas vidas, sermos consolados pelo Espírito Santo de Deus. Esse sim nos unge, sabe? Esse sim nos honra, sabe? Ele conversa conosco, ele nos alivia do nosso fardo. O Senhor Jesus Cristo, ele não morreu por engano ou por um acaso naquela cruz do Calvário, não, irmãos. Aquela morte de cruz foi premeditada para que nós pudéssemos ter livre-arbítrio,
com o Senhor, passagem direta para falar com o Senhor. Você está me entendendo? Que outrora, antigamente, tinha que fazer holocausto, morte de animais, né? Para que pudéssemos receber do Senhor bênçãos ou mesmo falar com o nosso Deus, e era tudo através dos sacerdotes, irmãos. Hoje nós temos livre acesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nosso Deus Trino, né, irmãos? Hoje temos livre acesso a Ele. Sabe por quê, irmãos? Foi preciso, né? Porque nós temos uma natureza adâmica, né? Então, irmãos, para que isso fosse quebrado, ou talvez não tanto sentido, teve que o Espírito de Deus vir sobre as nossas vidas, para nós, assim, nos aliviarmos, né, das pressões, das pragas, das maldições, das idolatrias, né, das coisas que supostamente aí são lançadas contra aqueles que servem verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso Deus, Ele está conosco o tempo inteiro, né, irmãos? Então, que nós não venhamos a sacrificar tempo, nem coisas, nem fazer oferendas a ídolos, porque, irmãos, isso não vai te trazer nada. E o que pode acontecer é somente de ser afastado mais ainda da presença do nosso Deus. Então, nosso Deus não quer isso, quer que nós sejamos um único corpo, né? O pão da vida, junto com o Senhor Jesus Cristo. Vamos participar de um único corpo, né? Que é o corpo de Cristo. Esse corpo, ele é ressurreto, ele é justiça pura, né? Nesse corpo, nós temos crescimento em Cristo Jesus, nós temos a presença do próprio Jesus, né? Nós temos, assim, a fé, a esperança, né, irmãos? Quantas coisas podem nos vir a nosso favor por conta de nós servirmos, reconhecermos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, né? E que não há outro, né? Que não há outro caminho, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Então, não há outra passagem para que possamos chegar a Deus que não seja pelo Senhor Jesus Cristo. Então, que nós viemos assim, nos dispor para o nosso Deus, né? Abandonar as coisas velhas, né? Dar um passo para Cristo, aceitá-lo como o único, suficiente Salvador Jesus da sua vida, da sua alma, né? Crer nele de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de toda a sua força. Então, irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para nos receber, né? Que nós possamos, assim, estar na sua presença. E aqueles que ainda não servem, que venha, Ele convida você para estar próximo dele, né? Que você vai ser liberto, vai ser salvo. Ele vai abrir teus olhos espirituais, Ele vai te santificar. E tu, assim, verás e saberás o quanto que o nosso Deus é tremendo, maravilhoso. E tu ainda dirás: há mais tempo eu tivesse conhecido o Senhor como meu Salvador. Amém? Essa palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Amém? Paz para todos.